Fala galera, eu sou o Koja e juntamente com o Durocar estamos aqui para trazer a quarta roda de histórias, onde falaremos sobre alguns dragões notáveis do mundo de Azeroth, aqui no Koja no WoW. No dia 17 de outubro de 2015, às 21 horas, na twitch.tv/KojaGamer, eu, juntamente com meu amigo Durocar, da White Wolf Clan, fizemos a quarta roda de histórias, onde falamos sobre os dragões, dando continuidade às nossas lives de lore, as rodas de história. Para que a live gravada não ficasse muito grande, eu dividi os dragões em 5 partes. Este é o terceiro vídeo, que fala sobre alguns dragões em particular. Venha comigo e o Shifting Durocar conhecer mais sobre a lore do World of Warcraft. No link aí, e nós sempre abordamos lore canônicos e não canônicos para poder falar de toda a lore, tá? Infelizmente, tem que ser assim. Lore canônico é o lore que é oficial da Blizzard, que a Blizzard põe lá, pum, um selinho de Blizzard canônico, isso aqui é válido, e o não canônico são uma série de textos que a Blizzard liberou que sejam publicados, mas ela fala, não sei se isso tá dentro da história, eu vou definir com o tempo. Alguns textos não canônicos acabam se tornando canônicos com o tempo e alguns outros nunca chegam a ter esse privilégio. Mas é graças a esses textos não canônicos que nós conseguimos explicar grande parte da história. Não é isso aí, meu querido Shifting? Exatamente, a gente precisa da informação não canônica porque ela vem num conteúdo que tem muito mais descrição, né, que é os detalhes que a gente pode trazer aí pro pessoal. Em algum momento a Blizzard pode utilizar isso, modificar isso, ou pegar a ideia e transformar em algo totalmente novo. Nós vamos começar falando de que dragão? Do Anacronos, o ancião. É isso aí? Isso, já está aí na tela, que o pessoal pode achar ele na Cavernas do Tempo. Ele fica lá dormindo, né? Fica lá conversando com você lá dentro, bem lá no meio, né? Do Caverns of Time, o Cavernas do Tempo. Isso, exatamente. O Anacronos, ele é o primeiro filho, considerado o primeiro filho e também, assim, o herdeiro do Nosdormo, tá? Ele é o dragão que fica tomando conta ali da Caverna do Tempo. E todas as demais facçõezinhas que a gente tem, que tem aquele Scale of the Sand, tem o Brood of Nosdorm, que são facções que você pega até reputação, tá? Quem toma conta disso é o Anacronos. Ele é o representante oficial no Nosdorm, quando o Nosdorm está fazendo outra coisa mais importante, tá? Ele tem grande participação na guerra do The Shifting Sands. Por favor, alguém me dá a tradução dessa guerra, porque eu nunca lembro como é em português. É The War of the Shifting Sands. É uma guerra que precedeu ali a luta contra o Kiraj, contra os insetos, contra os Silides e tudo mais, né? Quando teve essa guerra, quando estourou essa guerra, os Night Elves, né, os Elfos Noturnos, seguraram muito bem. Porém, os insetos, os Kirajes, eles vinham em enxame e era algo totalmente numeroso. Nesse momento, o Fendrall Staghelm, né, que é o Majordormo que você mata em Farelands depois que ele fica corrompido. Antigamente ele era um arquidruida, né? Muito ali parecido com o Malfurion. Não era tão poderoso quanto o Malfurion, mas era um druida muito importante. E o Fendrall, ele foi buscar a ajuda do Anacronos para os dragões auxiliarem eles nessa guerra. E o Anacronos falou que não, porque isso iria infringir no que era para acontecer. Se vocês estavam fadados a perecer, teriam que perecer, e blá blá blá. Ele recusou ajudar aí os Elfos Noturnos. O Fendrall, o que ele fez? Para preservar ali os Elfos, ele fez uma retirada, né, que é o pré-The War of the Shifting Sands. Os Elfos se retiram da região ali de Silithus, momentaneamente, e os Kirajes avançam por todo o campo ali ao redor, até que alguns túneis, né, dos Kirajes bate ali na Caverna do Tempo, e é onde o Setun percebe que ali tinha grande poder temporal,
O Setun, como era um deus antigo, muito inteligente, sabia que se ele tivesse acesso àquilo, ele poderia ir para o passado, presente e futuro, ele conseguiria dominar aquilo de algum jeito. E o Setun, junto com ele coloca os Kirages para focarem os ataques ali. Quando o Kirage bate na porta do Anacronos, o Anacronos vai e começa a arregaçar todos os Cilides, todos os insetos. E é aí que tem aí a vinda dos dragões de bronze auxiliando aí parte dos elfos na guerra do War of the Shifting Sands. É algo até para se pensar, né? Se o Anacronos falou que não poderia ajudar porque isso deveria, se isso tivesse que acontecer, teria que acontecer, por que ele ajudou depois que bateram na porta da casa dele? É meio estranho isso, né? Mas com certeza. Foi isso que aconteceu. Só queria agradecer o Dulator e o RBQ Lion. Guerra das Areias Cambiantes é o nome. Vamos pro segundo. O segundo é o Azuregos. Azuregos, olha, quem era do Vanilla já viu esse cara andando por aí. Eu acho que você já viu ele andando por aí, né? Koja, o que você acha? Você já viu ele aí? Ele não tá em Ashara? Não, um dragão que se ajuda em Ashara? Exatamente, ele está vagando lá por Ashara, né? Ele guarda ali, por alguma razão, ele guarda as ruínas de Eldará, né? E essas ruínas, a gente descobre futuramente que ela tem grandes artefatos, grandes relíquias dos Highborns. O Highborn era altaneiro, era isso, né? Os altaneiros. E que a Ashara está mandando nagas constantemente para essa região para pegar esses artefatos. O Azuregos, nessa região aí, ele não entende o porquê que os altaneiros estão querendo esses artefatos, porque ele não sente nada de energia vindo desses artefatos. Mas ele fica aguardando aquilo lá, né? Ele é chamado pra guerra do Shifting Sands, que eu acabei de esquecer o nome. Guerra das Areias Cambiantes. Guerra das Areias Cambiantes. Ele é chamado para participar e ele faz um cetro, né? Ele faz ele faz um dos cetros, ele ajuda a conjurar esse cetro, né? Que é o cetro que tem o poder de abrir lá o Scarab Wall, né? A parede do escaravelho, deve ser isso a tradução, né? Que é para onde eles tiram um campo de força que tinham lá nos portões de Kiraj, que é para eles começarem a invadir lá e lutar contra os Kiragens que eles deixaram presos. Então ele tem essa participação, tá? Tem um representante da Revoada de Bronze que está lá, que morreu, né? E ficou lá em Kiraj, e o Azuregos também está lá nessa região quando você faz lá a raid do Setun. Você consegue ver ele ali. Ele sai da região lá de Ashara, você encontra ele ali. Ok? Uma coisa que é legal pra gente falar, né? O pai do Azuregos é o Malygos e a mãe dele é a Sindragosa. Essa aqui ela tem um apelido, né? Ela tem um apelido que é bem mais fácil de falar, que é a Chrome, né? Só que o nome dela real é Chronormu, né? Vou falar assim, Chronormu. Mas é a Chrome, né? Que a Blizzard, eu acho que até ela, em palestras, estava sendo complicado falar. E aí eles mudaram o nome, né? É ela que aparece no Stratholme do Cavernas do Tempo, que... Isso, ela aparece em Stratholme. Eu acho que a Chrome também aparece no livro do Crimes de Guerra também, né? Ela aparece um monte de evento e ela é considerada aí a embaixadora é assim que se fala? Embaixadora do Nosdormo, aonde precisa ter a presença ali de algum dragão de bronze, e o Nosdormo sempre manda ela. Ela também aparece quando você tá lá no Lich King, na torre onde tá Alex Traza. Ela é a representante dos dragões de bronze. Pelo menos antes dos patches finais, era ela que tava lá. Eu não sei se agora tá o Nosdormo, mas antigamente era ela. Ela participou muito ativamente na Guerra do Flagelo, né? Ela tentava de qualquer forma acabar com a corrupção, por isso ela toma a forma de uma gnoma, né? Para auxiliar aí, porque o gnomo tá muito, muito ligado aos humanos e anões, né? Tipo, tá entre os dois ali, de raça que tem um contato legal, e aí ela sempre tentava alertar sobre o que estava
acontecendo e tudo mais, e guiando aí para os humanos na guerra contra o flagelo. Ela atuou muito, muito nisso mesmo. Ela participou numa batalha que chama Batalha de Derroshire, né, que acontece eu não sei se essa Batalha de Derroshire você consegue ver, mas tinha uma quest que você faz daquela caravana, daquela Worgen, quando da você Fianna. tá lá pelas... Fiona. Isso, da Fiona. Isso, ela auxilia também nessa batalha aí, né? É bem legal, ela participa bastante também. O Galakrond. O Galakrond, ele sofreu uma grande mudança no lore dele, uma grande mudança mesmo. Primeiro eu vou falar do Galakrond, que a gente pode considerar dele oficialmente, né? Porque a gente tem aí a presença dele no livro da Alvorada dos Aspectos. Leem esse livro, tá? É muito bom. E o Galakrond é o seguinte: todo mundo pensava, né, que é o que tinha na versão não canon, que todos os dragões vieram dele. Mas no livro da Alvorada dos Aspectos, a gente tem a informação que os aspectos no final utilizaram essa informação, né, para deixar que todo mundo pense que os dragões vieram do Galakrond, para eles conseguirem controlar os Protodracos, uma vez que os futuros dragões que vierem da Revoada serão dragões mais evoluídos, então eles não precisariam dessa mentira. Eles tinham medo de que se revelasse aí a verdade para os Protodracos mais burros, isso ia causar aí um grande alvoroço, um ia querer matar o outro, um queria ser mais forte, e todo mundo ia querer se tornar o Galakrond. Por que dessa mentira? Porque o Galakrond, a certo momento do lore dele, ele começa a comer outros dragões, outros Protodracos. E ao comer outros Protodracos, ao fazer o canibalismo, ele começa a aumentar de tamanho, né? Então esse aumentar de tamanho, que se tornou algo totalmente colossal, fez aos outros Protodracos mais burros a pensar que todos os dragões vêm dele, todos os dragões têm que obedecer, porque se ele quiser ele pode comer os dragões, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Por isso eles os aspectos manteram essa mentirinha aí, depois que o Galakrond ele foi morto, tá? O Galakrond, quando ele comia os dragões, esses dragões, os restos mortais, viravam dragões undeads, mortos-vivos. Isso você também vê no livro, tá? E uma coisa que eu quero bater mais aqui também é na parte quando o Galakrond morre. A gente tem uns eventos onde participou o Deathwing e o Malygos, que envolve aí uma pedra e tudo mais, que eles usam poder, congela a pedra e blá blá blá, e basicamente o Galakrond morre engasgado. Isso é o que você tem no livro, na Alvorada dos Aspectos. O Tyr, né, que é o Watcher que a gente tinha aqui, ele participa bastante ajudando esse grupo aí que seria os Aspectos, né? Futuramente seriam os Aspectos. Ele ajuda, ele dá uma martelada na cabeça do Galakrond em um momento aí, né? Só dando spoiler do livro, mas lê o livro que você vai ter mais detalhes. Mas ele, em certo momento, ele ajuda. O Galakrond, se não me engano, é nessa parte no livro também que o Galakrond arranca o braço do Tyr, né? Em algum momento no finalzinho tem esse lance também. E o Tyr é o cara que depois da guerra com o Galakrond, né, com a batalha do Galakrond, ele informa aos titãs que os dragões que participaram desse combate, livrando Azeroth desse problema, mereciam ser recompensados, e aí eles receberam as dádivas do panteão, do grande panteão. Beleza. Só o pessoal entender, outro dia a gente estava até conversando sobre ele. Qual o tamanho que ele tinha mesmo? Ele ia de Tanares até onde? Falando do RPG de mesa, né, onde tem uma descrição dele aí de 5 páginas, mais ou menos, frente e verso, ele tinha uma extensão, era de Tanares pro norte, se não me engano, né? Era algo muito gigante. De Tanares até próximo de Northrend, não era uma coisa assim? Isso. Era o tamanho dele. Falando assim, né? Quando os continentes eram juntos. Não pensa que tem aquela parte do oceano separando. Pega Sim. mais ou menos, tenta imaginar todos os continentes juntos, pega a região mais ou menos onde seria Tanares e mais ou menos bem o centro do norte de Northumbria. No RPG de mesa, ele é descrito assim. O Galakrond no RPG de mesa, ele morre de uma forma diferente. Como que ele morre? Os Protodracos, que seriam os aspectos, né? Eles começam a perceber que o Galakrond, ao comer os dragões, ele começa a aumentar de tamanho, porém esses dragões que ele come viram dragões undead, né? Esses dragões undead, mortos-vivos, os outros Protodracos tinham que combater, mas era mais fácil combater esses dragões do que o próprio Galakrond.
Então, o Nautarion, principalmente, né, ele fez um esquema que eu considero muito filho da mãe, que ele pegava os Protodracos mais burros e levava pro Galacrond. E o Galacrond comia. E ele comeu tanto o Protodraco que ele cresceu de um jeito que ele não conseguia nem voar mais, pra você ter uma noção. Que é quando ele atinge essa dimensão que a gente comentou. Quando ele atinge essa dimensão que ele não consegue nem voar mais, é quando os aspectos começam a bombardear ele, começam a voar ali, e ele não consegue, por ser lento, muito grande, ele não consegue revidar adequadamente. No RPG não tem nem a intervenção do Tyr aí nos combates, mas é isso que a gente sempre fala, a gente tem a versão canônica e a versão não canônica. As duas são interessantes para conhecimento, né? E aí o cemitério dele tá lá no ermo da Serpis? Isso, a gente tinha... Eu lembro que a gente tinha parte... Eu lembro que Tanares tinha alguma coisa, eu acho que era pouso do Galacrond, alguma coisa assim. No RPG de mesa, eles tinham pego essa parte que aparecia em Tanares dele, né? E pegaram a referência de Northumbria. Por isso eles fizeram a descrição dele desse modo, né? Quando saiu o livro Alvorada do Aspecto, eles focaram muito na parte da Guerra dos Protodracos em Northumbria. Então por isso ficou o esqueleto dele lá. Mas eu lembro que tinha uma parte no Vanilla e tudo mais que o Galacrond ele tava em outras regiões aí. Legal. Você encontrava restos do Galacrond espalhados aí por Kalendor inteira aí. Legal. Calegos, esse cara bem legal aí. O Calegos acho que dispensa muito o que falar dele, né? Porque todo mundo conhece. Ele tá muito ativo. Ele sempre foi um dragão azul muito leal ao Malygos. Ele só começou a discordar um pouco, né, quando ele percebeu que o Malygos estava ficando insano, né? Ele foi o indicado para ser o representante, né? O aspecto da magia com a morte do Malygos. Muitos dragões azuis foram contra, principalmente o que se diz respeito às antigas consortes e os antigos filhos que né, por direito seriam os herdeiros, né? Mas os outros, né, adultos, dragões adultos, elegeram o Caligos como o líder da revoada. O Caligos é um aspecto que tirou aquela xenofobia da revoada azul de não se misturar com os demais, e ele é muito mais ativo com a aliança, com a horda. Teve o lance com a Jaina, né, que vocês devem conhecer. Fera, deu umas pipoca, ia dar uma calazada. Deu umas pitaquinhas. Ia calazar, né? Casalar. Fala assim, Jaina, vem ser minha consorte, né? Tipo aqui. Mas aí não deu muito certo e tal. Teve um romancezinho. O Caligos ele foi muito parceiro do Ronin também, né? Quando o Ronin era vivo e liderava o Kirin Tor lá de Dalaran. O Caligos também ouvia muito o Thrall para conhecer o que era a Horda. Ele era muito mais aberto, né? Esse ser muito mais aberto não era muito bem visto pelos dragões azuis, mas aos poucos ele está mudando a cabeça aí da revoada dele. A revoada dele sofreu grande perda pelo combate contra Alexstrasza, né, quando eram Malygos ainda. Os dragões azuis estavam em combate constante. Se você for em Northumbria, você vai ver ali no Ermo das Serpes que eles estão brigando, os dragões azuis e os dragões vermelhos, né, justamente pela guerra, que foi também os eventos que prejudicaram a presença dos aspectos no início do Lich King, que foi até uma pergunta que fizeram aí na live hoje, né? E o Caligos ele já tem mais aquela cabeça de diplomacia e tudo mais. Aos poucos ele tá mudando aí a cabeça dos dragões azuis. Boa. Ele aparece em batalha. Vou só citar alguns aparecimentos sem dar muito detalhe, mas ele aparece nos acontecimentos do Samwell, ele aparece na guerra de Green Battle. Tudo isso que envolve em guerra, a gente vai tratar em alguma rodada de lore que vai chegar em algum momento, que a gente só vai falar de guerras, tá? Não se preocupem. Em Green Battle, que foi uma guerra que envolve muitos dragões, a gente vai falar. Ele é presente quando forjou a Keldalar, né? Que é uma arma importante. No Cataclisma, o Caligos apareceu constantemente. Eu acho que foi até a maior presença dele aí, né? Quando ele na luta contra o Nautarion, contra o Asa da Morte, ele também aparece, ele usa o poder e tudo mais. E ele sofreu também com a perda dos poderes dos aspectos, porque ele já estava
no lugar do Malygos nesse momento. Kairos. O Kairos é o próximo? Isso. Nosso amigo Kairos é aquele cara que a gente até já conversou sobre ele. Ele é contra o jeito que o Nosdormu está liderando a Revoada de Bronze, né? A partir do momento que o Nosdormu perdeu o poder de aspecto, ele começou a ver que a Revoada deveria começar a mexer aí no destino das coisas, nas linhas, porque mais do que nunca agora eles tinham que tomar conta disso. Eles tinham que mexer para garantir um futuro melhor. E o Nosdormu está naquelas de eu não tenho poder e eu não quero arriscar viajar no tempo e tentar mudar alguma coisa aí, fazer alguma cagada. Que é o que o Kairos faz. Rouba um puta artefato e aí acontece o Warlords of Draenor, né? Basicamente é isso a passagem dele, falando bem rapidamente do Kairos, só para citar porque ele é um dragão de bronze aí que influenciou muito em Warlords of Draenor, né? Provavelmente, eu acho que tem ali a comunhão com Kairos, com Wrathion, né? Então vai ter algum drama ainda envolvendo Wrathion. Eu acho que ele vai envolver outras revoadas, que tem coisas que a gente nem sabe ainda, mas quem sabe em Legion a gente vê alguma coisa. Nefarian, que é conhecido como Blackwing, eu lembro que na época deu tanta coisa, porque assim, o Nautarion é o Deathwing, o Asa da Morte, e o Nefarian é o Blackwing. Então o pessoal muitas vezes confundiu o lore, cara. Olhava lá, você ia lá em Blackrock Spire e falava, nossa, o Deathwing tá aqui, mas não, é o Nefarian, não o Nautarion, né? Então assim, é até bom essa live aqui pra gente dividir aí e colocar os pingos nos is, né? O Nefarian, ele é o dragão que o Asa da Morte deixou lá em Blackrock Spire com o objetivo de criar uma nova revoada. Ele é filho do Asa da Morte com a Sintaria. A Onyxia, o Wrathion, a Sabellian e o Naldroko são irmãos ali, de primeiro e segundo grau. Se não me engano é isso. É que eu não lembro como que é a Sintaria em português. Mas se não me engano ela é até um boss que aparece aí no Planalto do Crepúsculo, aquela raid do Cho'Gall, né? Que é sinestra, viu, Koji? Depois o pessoal vai comentando aí, o pessoal vai comentar aí, você me fala. Tá bom. Então, enfim, o Nefarian, ele recebeu a ordem de criar um exército de dragões novos, e o Nefarian, ele começou a sequestrar ovos. Ele sequestrava ovos de todas as revoadas, né? E fazia experimentos lá em Blackrock Spire, né? E aí que a gente tem aí a criação da revoada cromática. Então, em alguns heróis aqui que eu for falando, a gente vai entrar nas 5 revoadas menores, tá? Uma dessas revoadas é a revoada cromática, né? Ele criou essa revoada cromática a partir da essência de cada revoada. Então ele pegou ali os dragões, um ovo de cada revoada, juntou ali numa engenhoca feito pelos dragões negros e saiu o primeiro dragão. É o dragão cromático, tá? E aí esses dragões aí ele colocou em primeiro lugar contra os elementais de Blackrock Spire. Eles eram contra o Ragnaros. Os dragões ali do Nefarian queriam dominar Blackrock Spire como um todo, e ali ele lutava contra os elementais, tá, do Ragnaros. Em certo momento ele faz uma aliança com o Rand, que é filho do Black Hand, que você já matou aí em Warlords of Draenor. O Rand aí, ele monta um desses dragões aí, cromáticos, tá? Poxa, os dragões cromáticos, a gente ia falar, era o último assunto, né? A gente pode até já juntar com isso aqui, porque faz parte, tá? Os dragões cromáticos surgiram aqui, tá? Tá bom. E esses dragões cromáticos, eles estão ali em Blackrock Spire. Tudo que você vê, a própria montaria do Rand, né, quando você chega lá e você desce naquele poço que abre aquela grade e sai aqueles dragõezinhos, a montaria dele é próprio um dragão cromático também, certo? Onyxia. A Onyxia, né? Quantas vezes você já matou a Onyxia pra pegar a ponte dela? Nossa, que coitado. Mas eu já peguei. Ela morreu, né? Ela morreu e já tentaram reviver ela. O Nefarian, se não me engano, também já tentou reviver ela. Você mata ela de novo e tudo mais. Coitada da Onyxia, né? Ela é filha do Deathwing também com a Sintaria. Eu acho que a Sintaria, em português, é a Sinestra, tá?
a Onyx, ela teve grande importância porque o Asa da Morte, o pai dela, falou para ela inicialmente se infiltrar ali com os humanos, né? Então ela tinha aquela forma da Lady Catherine Prestor, acho que esse era o nome. Isso. Né? E ela ficava... Prestor. Catrana Prestor. E ela ficava lá em Vento Bravo, na época ainda, quando o Varian estava desaparecido, que também tem um dedinho nela aí no desaparecimento do Varian, né? E ela ficava ali junto com a Regência, que era o Bolvar, que ficava ali também, e ficava manipulando ali. O próprio Nefarian também, na forma dele de humano, era o Victor alguma coisa Prestor também. Em alguns momentos ele apareceu como uma grande família nobre, blá blá blá. Eles se instalaram em Vento Bravo e a Onyxia, por trás disso, ela manipulava o Vento Bravo inteira. Né? Teve um evento aí que a Onyxia até sequestra o Anduin Wrynn, né? E você vê no comics, isso que é interessante. O comics é totalmente algo não oficial, né? Mas é contado isso no lore oficial. E o comics te dá a oportunidade de você ver isso ilustrando. Porque dentro do World of Warcraft, você não vê isso mais. Você não vê ela sequestrando, você não tem nada onde você vai salvar o Anduin, entendeu? Você não tem mais esses eventos. Então, mais uma vez, né, mais uma vez a gente consegue informações não canônicas que, servem pra ilustrar algum evento oficial. Sephiroth, né? O pessoal aí vai conhecer o Sephiroth na forma dele antes de morrer somente se você jogou Warcraft 3, porque eu acho que em nenhum momento, nem em visões, nem nada assim, você vê o Sephiroth no World of Warcraft, né? Ai, beleza. A posição atual do Sephiroth, né? Ele é o guardião de Naxxramas, né? E isso na forma dele morta, né? Porque quando ele morreu, o Kel'Thuzad pegou os restos mortais do Sephiroth e fez ele como uma Frostwyrm, né? Que é aqueles dragões lá do flagelo. E o Kel'Thuzad fez isso com ele, com o Sephiroth. E a princípio, o Kel'Thuzad pensou que criando um Frostwyrm através do Sephiroth, eles iam conseguir criar uma revoada, né? A partir até do momento de colocarem ovos de uma revoada desse jeito, morta-viva. Mas a revoada morta-viva, ela funciona diferente. Os únicos dragões mortos-vivos que a gente tem mesmo, eles são os dragões que o Galakrond matava. Os dragões revividos pelo Lich King, eles são conhecidos como Frostwyrm e eles não conseguem se reproduzir. Eles têm que ser revividos, se eles forem destruídos, eles morrem. Por isso eles têm a ossada deles em volta à própria energia do Lich King. Fora só com isso, eles não conseguem se reproduzir, né? Você vê que não, obviamente não tem um jeito de isso acontecer. O Sephiroth, ele foi morto pelo Arthas, né, na campanha do Frozen Throne, eu acho que era até uma fase chamada Frozen North, alguma coisa assim. Eu não sei se era ainda Frozen Throne, mas eu acho que já era o Frozen Throne. E ele foi revivido pelo Kel'Thuzad, ele era um grande guardião. O André está falando que ele foi revivido pelo Arthas. Ele foi... Bom, bem lembrado, eu me enrolei. Ele foi revivido pelo Arthas, né, e foi colocado pelo Kel'Thuzad em Naxxramas, verdade, bom ponto, bem lembrado. O Kel'Thuzad, ele tentou reproduzir mais Frostwyrms através do Sephiroth, foi aí que ele não conseguiu, e ele falou assim pro Arthas, é só revivendo mesmo os dragões mortos, os dragões não conseguem se reproduzir. Ele tentou fazer isso com o Sephiroth em Naxxramas, por isso ele está lá, né, por isso ele fica em Naxxramas. Naxxramas é um grande barrax do flagelo, né? E o Sephiroth, ele ficava lá para tentar reproduzir os Frostwyrms. Por isso, quando você vai bater no Sephiroth lá, ele tem aquela parte de reconstrução. Eles estão fazendo inúmeros testes com eles, mas no final o Kel'Thuzad viu que não daria. Os Frostwyrms têm que eles têm que renascer com a energia do flagelo, a energia do Arthas, né? E eles não conseguem se reproduzir, só dominando mesmo, os que já morreram. Boa. Diferente dos mortos-vivos, tá? Isso que a gente tem que deixar bem claro. Tiragosa. Nossa, a Tiragosa é aquela do cosplay? Isso. Você pegou a foto do cosplay? Não peguei. Gente, procure, coloque aí Tiragosa, que vocês vão ver a foto do cosplay, beleza? Legal, a Tiragosa, a gente tem a informação que
a mãe dela é a Sindragosa e o pai Malygos. E ela foi a indicada para ser a consorte do Caligos, ainda quando tinha a estrutura do Malygos e tudo mais, né? Ela foi indicada lá pro Caligos dar uns pegas nela, tá? Ela aparece muito na parte do Samuel, né? Ela viaja também para Terra-Além, inicialmente para Terra-Além, depois ela aparece no Samuel, né? Tem uma viagem que ela faz, se não me engano, é com um paladino chamado Jorah Mace. Se não me engano, é isso. E uma jovem humana que é a Anvina, que aparece também ali na parte do The Samuel, né? Que é o que o Caligos está atrás. Então ela tem um lancezinho de ciúmes entre a Anvina, ela e o Caligos. Tem todo um lancezinho aí que envolve, que é bem legal também. Ela aparece, se não me engano, a presença dela mesmo, você só vê no início do Burning Crusade. Ela às vezes se disfarça de uma personagem chamada Tiri, né? Que vem de Tirigosa. Eu acho que ela não tentou disfarçar muito o nome, né? Uhum. Mas ela vem como Tiri também. E tem uns eventos em Netherstorm, que é a Tempestade Etérea, o lugar, deve ser isso? Lá em Outlands. Também ela tá presente, junto com esse Jorah Mace, que é um paladino aí que ela tá auxiliando, tá? Ela tem grande envolvimento na guerra do Nexus. Eu tô só citando assim, tá? Pra não perder também muito tempo, eu não tô entrando muito a fundo. Eu tô citando assim os acontecimentos que envolvem esses heróis. Em algum outro momento, em alguma live à parte, a gente pode fazer aqui no Koja no WoW, a gente pode desenvolver mais os assuntos. O Valastraz, ele é um dragão que você vai encontrar ali junto com o Nefarian, ali em Blackwing. É Blackwing o nome? Blackwing Lair, né? Não sei se é o Blackwing Lair. Mas é um dragão que era muito legal na época. Ele é o segundo boss da raid, se eu não me engano. E ele fala que ele tá sendo corrompido. Fujam heróis. Eu vou ter que matar todos. É muito legal a fala dele. É muito legal. Muito legal. O Valastraz aqui, quando o Nefarian estava buscando ovos, ele teve a oportunidade de capturar ele, né? E o Valastraz, ele é filho da Alexstrasza, ele é filho direto da Alexstrasza, com o Celestraz, que é aquele consorte lá. Ele também era um consorte minto. Ele é filho da Alexstrasza com Codistraz. Eu sempre confundo o nome desses dragões vermelhos, né? Ele é irmão do Celestraz, né? E o Nefarian é considerado o mestre dele, porque é exatamente isso que acontece na raid quando ele está sendo corrompido. Ele está sendo corrompido justamente para cruzar aí com outros dragões de outras revoadas. É algo que o Nefarian era a primeira experiência do Nefarian, né? Pegar dragões diferentes e cruzá-los para ver o que sairia. O experimento inicial, quando você cruzava os dragões de outras revoadas, nasciam dragões mortos. O ovo vinha oco, o ovo não chocava, e quando você forçava para chocar, saía dragões mortos. Isso não tava dando certo. O que o Nefarian tinha conseguido na época depois era, através de uma máquina, juntar os ovos, a essência, e formar aí o primeiro ovo cromático, né? E foi uma experiência aí que o Valastraz aí, ele participa contra a vontade dele, né? E você acaba matando ele na raid, porque ele está sendo dominado pelo Nefarian. Tem até tem muito a ver com uma orb, né? Eu acho que antes dele tem uma orb que envolvia isso de você ter que destruir ovos. Isso, é bem legal essa raid, porque ela envolve muito isso que o Nefarian tá fazendo de experiências. Sindragosa, um dos dragões aí que o pessoal mais gosta, ela aparece aí no Wrath of the Lich King, né? Você tem que matar ela também e tudo mais, né? A Sindragosa, ela era a principal consorte do Malygos, né? O Malygos, ele tinha outras consortes, mas ele sempre cruzava com a Sindragosa. Ele passou, para você ter uma ideia, as dragoas, né, vamos dizer assim, as consortes que eram indicadas pela revoada pro Malygos cruzar, ele ignorava e só ia com a Sindragosa. Quando a Sindragosa morreu, né, ele sequestrou a filha da Alexstrasza, né, que é aquele boss que você tem do Nexus, né, que é aquele dragão vermelho que tem umas runas arcanas que está sendo torturada. O Malygos
foi tão vingativo que sequestrou a filha da Alexstrasza e forçava a filha da Alexstrasza a cruzar com ele, né? Então ele até, com a morte da Sindragosa, rejeitou as outras dragoas, né? E sequestrou aí. Você vê como que eram os dragões, é algo meio obsceno até de trazer pra live. É algo obsceno, mas a gente tem que trazer, né? A gente tem aí o Malygos como o consorte dela. A gente tem o Arygos, o Azuregos, o Balicus, o Kirigosa e tem a Tiragosa como filhas e filhos, né? Então você vê que uma lista é grande de personagens que a gente já teve contato, né? Que são filhos dela com Malygos. É praticamente aí todos os herdeiros. É praticamente um Calígula, né? Exatamente. E são exatamente esses herdeiros que eram contra a vinda do Calygos. O que acontece é que muitos deles já morreram depois, né, dos eventos do Lich King. O Corus, ele era o Corus, ele vai aparecer só na Alvorada dos Aspectos e no RPG de mesa. Só pra confirmar, ele é da Revoada Verde? Isso, ele é o primeiro... Ok, porque bate, o final é US, que é da Revoada Verde. Isso, exatamente. O Corus, ele é o primeiro dragão verde mesmo que a gente tem um contato aí no lore, tá? Ele era um cara totalmente manipulável, ele trai as revoadas, ele fica sabendo do plano dos outros protodracos e deda pro Galacronde, tem todo um lance dele assim, né? E ele queria território, queria força, e ele tinha sempre uma rixa com Malygos, né? Quando ele tinha uma rixa com Malygos, teve um combate que o próprio Nautarion ele aparece para ajudar, né? O Malygos no combate, e é aí que começa o Corus ele começa a ter uma rixa com os protodracos que iriam virar os aspectos. Ele vê que eles começam a se unir, que o Corus não começa a ter espaço, os planos deles ele não começa a dar certo, né? E aí ele vai e ele se junta com uma próxima personagem, que é a Talonixa, que é que a gente vai começar a falar agora, os dois, né, meio juntos, né? A Talonixa aqui, que é respondendo sobre a Revoada Dourada, ela era a líder da Revoada Dourada. Para vocês entenderem aqui, na parte das revoadas, no Alvorada do Aspecto, ela é tratada como um dragão dourado, tá? A Revoada Dourada não é muito explorada no livro Alvorada dos Aspectos, mas na RPG ela é muito explorada. Eles colocam um ponto muito importante no Alvorada dos Aspectos, que era a maioria dos dragões. E a Talonixa aqui, ela era uma grande comandante desses dragões. Só que ela era totalmente assim ambiciosa. Ela, por certo momento, ela ia pelo lado dos futuros aspectos, porque ela sabia que era importante derrotar o Galacronde. Os aspectos sabiam que era importante ter o apoio dela, porque a revoada dela era maior, né? Só que no meio tempo onde ela ia decidir a lealdade dela, a gente tem a figura do Corus de novo, né? Que ele tenta falar com a Talonixa para ela não se juntar com os dragões. Ela ignora o Corus, fala que ela vai se juntar momentaneamente. Ela se junta, mas tem umas treta entre os aspectos, né? Tipo assim, ela se junta para um bem comum, mas cada um na sua, né? O Corus fica puto com isso, trai ela também, conta pro Galacronde, e é aí que o Galacronde começa a perseguir a Revoada Dourada. Ele acaba com a Revoada Dourada, ele come praticamente todos da Revoada Dourada, né? E ele entra em grandes combates com a Talonixa. A Talonixa, ela não foge do combate, ela luta muito com o Galacronde, ela chega a machucar o Galacronde. Tem combates que ela vai junto com os outros aspectos, isso você vai ver no livro. E tem um combate que ela vai sozinha, e aí o Galacronde infelizmente pega ela e corta ela ao meio. Não come com a morte. Eu não lembro se ele chega a comer, mas eu acho que no Alvorada dos Aspectos ele corta ela ao meio. Ele dá uma agarrada nela lá e pedaça ela. Chegamos ao final desta terceira parte da quarta roda de histórias dos dragões. Neste vídeo, falamos sobre alguns dragões notáveis do mundo de Azeroth. Muito obrigado para você que ficou até agora escutando sobre o lore do WoW e para você que anda acompanhando as lives ao vivo. Conheça o nosso trabalho em kojanowow.com.br. Não deixe também de seguir e acompanhar o Durocar da White Wolf Clan,
Ele sempre faz lives de lore de World of Warcraft. Na descrição deste vídeo você encontrará os links para o canal do Durocar, assim como as referências usadas para fazer essa live de lore. Deixe um recado aí embaixo. Com certeza nós iremos te responder, retirar as suas dúvidas e aceitar a sua sugestão. Aproveite para me falar se você está gostando ou não dos vídeos. Nos ajude enviando este vídeo para alguém que curte lore assim como você, dando seu like e fazendo um comentário. Já conhece o novo site do Grupo Koja? Visite kojagamer.com.br. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.